Ok, boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar, um convite à nossa amada professora Rosana Souto, que faz um trabalho maravilhoso, super pioneiro com os florais na educação, com os florais no autismo, e assim é um imenso prazer e um privilégio te escutar, Rosana. Obrigada por aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e conversando, sem ver as pessoas, mas conversando com todo mundo, e especialmente com vocês. A gente chegou a pensar em fazer alguma coisa, os três juntos, né? E aí estamos fazendo os três juntos aqui, né, falando um pouco, porque ano passado, a gente estava falando, né, ano passado foi um ano muito corrido para todo mundo, né? E eu tive, durante muito tempo, a sensação de finalização de ciclo, né? Então, ano passado, é como se eu tivesse corrido demais, feito coisas demais, e para ter esse tempo agora, né? E uma das coisas, né, foi, né, o lançamento O do lançamento. livro, né, que em função das nossas agendas e correrias e burocracia e tudo, né? O livro terminou vindo tarde e a gente não conseguiu fazer Não deu uma... tempo, é de fazer o lançamento, a experiência com os florais de Saint Germain na educação. Então, Né? realmente, foi um trabalho assim muito pioneiro que começou lá atrás, né, Rosana? A sua experiência numa escola lá em Curitiba, porque para quem não conhece, a Rosana, ela é de Curitiba, é professora de diversos sistemas florais, tá? E surgiu uma oportunidade dela coordenar um projeto de terapia floral dentro de uma escola, porque a diretora ela estava sentindo que existiam muitos distúrbios, né, muitos problemas em diversas salas e problemas diferentes, e ela queria entrar com os florais. Ela na verdade, ela me chamou. Eu falei, olha, eu não posso ser irresponsável em simplesmente te enviar os florais para você trabalhar a escola sem você ter uma orientação, porque cada sala deve ter alguma questão a se trabalhar. E eu sugeri a Rosana, né, Rosana, para fazer Pois é. terapeuta lá que estava mais envolvida com todos esses assuntos, porque você já tinha ido, acho que, para a Inglaterra fazer Não, Portugal. nós tínhamos, eu estava chegando de Portugal, eu fui para uma conferência da Rede Europeia para a Educação Emocional e na Universidade de Lisboa, né? Eu ainda não tinha chegado no Brasil quando vocês fizeram a ponte, né? A escola era de Curitiba e eu estava chegando de Portugal, né, naquele mês de julho, e fui defender a vertente dos florais na educação nessa conferência. Vou até colocar os anais aqui, porque a dificuldade, né, da gente ancorar, né, o uso dos florais na educação, eu vejo assim, porque, na verdade, o Brasil é o grande pioneiro, né? Então, o povo fica esperando que venha dos Estados Unidos o uso dos florais da educação, que venha da Inglaterra. Não! Aí teve uma criatura brasileira, né, que desde 93, praticamente, né, que é a história que eu conto, que eu atendi uma psicopedagoga, né, ainda em consultório particular, e ela, então, começou a me encaminhar, a partir do processo terapêutico dela, ela passou a me encaminhar os clientinhos dela, né, das escolas. E, então, eu acho que, assim, eu sou especialista no uso dos florais na educação desde o meu início. Foi uma coisa que veio e hoje é a experiência a experiência brasileira que está indo lá para fora, né? Então, hoje eu já falei com a Regina Barbosa, né, lá de Portugal, porque foi interessante que esse livro
é semente de uma iniciativa lançada em Portugal, né? E nós começamos a fazer palestras sobre o uso dos florais na educação. A Lina Monteiro, de Portugal, me levou para lá, né? Então, depois, Regina me deu super apoio, né? Esse livro está lá em Portugal, para quem quiser procurar Regina na Vida Fora. Já Tá? comentaram. Então, esse livro ele terminou sendo precipitado por esse encontro, esse feliz encontro, essa coincidência, né? Porque na conferência, a INSEC, gente, ela é a rede europeia para educação emocional e competência, né, social. E em 2011, quando eu fiz uma das minhas primeiras temporadas na Inglaterra, eu descobri a primeira conferência da INSEC. E esse povo, né, o pessoal acadêmico, eles compartilham, né, alguns trabalharam juntos com o Daniel Goleman. Tá? Então, é a nata da nata de educação emocional. E eu estava na Inglaterra e descobri, e fui crente que eu ia encontrar outros practitioners, terapeutas, né, na Inglaterra, florais de Bach. E quando eu chego na reunião, ninguém. Quem já tinha ouvido falar de florais, né, usava o Five Flower, o Rescue. Era a única coisa. Teve uma moça que até me mostrou, né? E aí eu fiquei enlouquecida e aí comecei a investir mais ainda na divulgação dos florais na educação, né? Então, nesta mesma conferência, como nada acontece por acaso, no finalzinho eu dei um workshop e tive um painel também, né? Eu dei um workshop sobre o uso dos florais na educação, que nós já fazíamos aqui no Brasil, e também um painel sobre educação emocional. Então, assim que cheguei, reuni com Maria Augusta, da Escola Terra Firme, e ali começamos vencendo mais barreiras, mais dificuldades, né? Porque nós sempre, na terapia floral, desde esses anos todos, usamos os florais em spray. Tá? Então, era comum, mesmo no Núcleo Mãe Maria, né, onde o serviço no Mãe Maria, no reforço escolar, no Ceareiros, no Núcleo Mãe Maria, ele já está há 22 anos. Né? Eu implantei em 1998 e funciona até hoje, com doação dos florais de Saint-Germain, com doação da Healing Florais, doação da Califórnia. Quer dizer, o trabalho no Núcleo Mãe Maria, ele foi a semente que lançou o Brasil, eu digo assim, nesta vertente dos florais na educação. Então, eu comecei a falar e cortei, né? Porque as pessoas aqui no Brasil ainda ficam aguardando que a pesquisa venha de fora. Não, tá certo? Nós aqui estamos levando, né, esta vertente dos florais para fora. Né? Então, esse trabalho do Núcleo Mãe Maria, ele é publicado internacionalmente. Né? Então, algumas pessoas me conhecem como the FS Lady. The FS Lady é a Lady da Flower Essence Society, tá? Por causa dos trabalhos publicados em Calyx, que esse foi o primeiro journal internacional sobre essências florais. Né? Então, voltando à escola, não estou deixando os dois falarem. Não, a gente está aqui absorvendo a escola. Tá certo? Voltando à escola, eu falei para a diretora, eu falei, Guta, eu não tenho tempo, tá? Isso foi 2015, eu não tenho tempo para ficar atendendo um a um. Então, vamos fazer o seguinte, vamos rastrear
o uso dos florais em spray, tá certo? E aí ela selecionou as turmas mais críticas, ressaltando que a escola Terra Firme é uma escola particular, com uma metodologia já humanizada, diferenciada da psicomotricidade relacional. Então, vamos dizer assim, as condições, né, dessa escola já são condições muito diferenciadas dentre a maioria das questões na educação, né? Então, já era uma escola diferenciada, com uma metodologia humanizada, que pediu ajuda diretamente dos Florais de Saint-Germain, né? E aí, nós tivemos, como nós iríamos usar em spray, nós precisávamos da autorização de todos os pais de uma sala, né? Então, este talvez tenha sido o nosso maior desafio, porque nós precisávamos que todos aceitassem os florais. E aí vem toda a dificuldade, todo o preconceito, né? Você prepara material para dispensar informação. O que são os florais? Né? É um produto que não tem princípio químico ativo, vai ser usado no ambiente, não tem nada, é só uma impressão etérica. Você explica e o pessoal diz, não, mas meu filho tem alergia a pólen. Mas não vai pólen, não vai pólen, não vai nada, né? Mas, enfim, aí conseguimos 5 turmas, né? Uma amostra de 75 crianças, né? Que foi excelente. E, assim, utilizando os florais em spray, as professoras passavam 2, 3 vezes no período e em 10 dias elas começaram a sentir a diferença, né? Então, nós tivemos praticamente, em função de todo o trabalho para conseguir a autorização dos pais, nós praticamente só tivemos 2 meses de utilização dos sprays. Então, nós começamos próximo ao feriado de setembro, né, 7 de setembro, e finalizamos o ano em novembro. Né? Eu ia sempre na escola para fazer ajustes das formas, ver o que estava acontecendo. E então foram 2 meses. Né? Teve uma turminha que uma das professoras era uma turminha de prézinho, né? A primeira turma, primeiro ano, 2 anos e meio, 3, nós tínhamos suspeita de um diagnóstico de autismo numa das crianças e um dos pais não permitiu que se usasse os florais. Só que os outros pais queriam muito, inclusive os pais dessa criança. Então, eu falei assim, vamos usar na mão. Vamos usar o spray na mão, né? E aí, na rodinha, para contar as histórias, a professora vinha com 2 bombinhas. Uma bombinha com água e a bombinha com floral. As crianças estendiam a mãozinha e ela aspergia para que a outra criança não se sentisse diferente, né? E aí foi feito todo um trabalho ao ar livre com as crianças, mostrando que o floral é como se fosse gotinha de chuva, né? Depois que fica ali. E as crianças passaram a amar aquilo. Então, esta suspeita foi descartada em 2 meses, tá certo? A criança passou a se integrar mais, né? E tanto é que no livro eu só menciono, mas essa turminha, como foi muito rápido tudo, e a gente não estava esperando, nós não fizemos um rastreamento melhor, né? E aí, os resultados precipitaram a escrita, né? Então, esse livro, ele traz o relato da experiência na Escola Terra Firme, mas aí eu aproveitei para estar falando, né, das essências de Saint-Germain, fazendo uma atualização em termos da botânica,
e trazendo para os pais um pouco, vamos dizer, como usar, explicar, porque além de ser, eu digo assim, um instrumento para o terapeuta floral, eu sinto que esse livro é muito para os pais, né? Para os pais das novas crianças, porque nós estamos recebendo crianças hoje em dia que a gente precisa saber lidar, não só os autistas, mas todas as crianças, né? Elas já vêm com outro patamar, né? Então, eu sou engenheira, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu sou engenheira. E então larguei o meu trabalho na engenharia química há mais de 30 anos para me dedicar aos florais. Eu trabalhava no Centro de Pesquisas da Petrobras, sempre fui pesquisadora e na área de invenções. Então, eu digo que o floral talvez seja uma das invenções mais revolucionárias em termos da química farmacêutica, né? Então, talvez o meu amor pelos florais ele venha por essa minha formação e todo um treinamento de reconhecimento do que é uma invenção na área químico-farmacêutica, certo? Então, ele traz isso, mas voltando, né? Como engenheiros precisam de método também, só que aqui, quando eu saí, me tornei terapeuta floral, eu já tinha um conhecimento de astrologia. E o meu método foi identificar, perceber que os dias da semana eles têm a ver com as fases do desenvolvimento humano, né? Então, quem pegar o livro vai ver que nós temos a nossa fase bebê, né? Que é uma fase lua, que nós temos que rastrear como foi essa gestação. Até hoje, as gestações são regidas pela lua, né? Depois, então, nós temos, para prescrever florais, nós temos que identificar tudo isso. Quando a criança se põe de pé e ela começa com alimentos sólidos, começa a desenvolver a força de vontade, né? E aí vem essas fases de uma forma simples para os pais identificarem e poderem intervir, né, sabiamente com relação ao desenvolvimento dos seus filhos, né? Então, assim, além de toda, vamos dizer assim, eu conheço os florais de Saint-Germain, conheci a sua mãe, Thalita, sentando juntas em cursos, né? Então, até hoje, um dos meus casos faz parte dos treinamentos de Saint-Germain, né? Então, um caso de 98 para 90, que é o caso do garotinho, com os desenhos com requintes de guerra, né? E então, aqui nós temos muitas informações sobre as flores do sistema e todo o meu saber, né, em termos do uso dos florais na educação, desde o início dos meus clientes particulares, Núcleo Mãe Maria, experiência na escola, né? E agora também um pouquinho só, um pouco, da minha experiência com os autistas, né? Porque o meu foco agora, enquanto eu não consolidar mais esse uso para os autistas, eu não sossego, né? Então, já falei para o Papai do Céu que antes de ir embora daqui, ele me deixa mais um pouquinho para eu divulgar mais isso, né? Então... E como foi essa tua conexão? Porque, assim, com o passar do tempo, você acabou fazendo uma conexão com a Ampara, né? Que é uma associação
de pais, de amparo às crianças autistas, Atendimento né? e apoio aos autistas aqui em Como Curitiba. foi essa conexão? Como eles chegaram até você ou como você chegou até eles? Bom, na verdade, eu cheguei até eles, né? Tive um papo-cabeça com a Rosemary Benites, já, mas assim, eu entrei no mundo do autismo há 15 anos, Tá. certo? Eu teve um dia no meu consultório, ainda lá em Campinas, que eu, literalmente, eu saindo para falar com a minha secretária na sala de espera, uma mãe estava me esperando e eu levei até um susto, porque ela perguntou, você é a Rosana? Eu falei, sim, sou. Você atende meu filho? E aí eu fiquei assim, porque eu não sabia do que se tratava. Né? 15 anos, gente, isso foi em 2005. Tá? Hoje, o que a gente sabe já do autismo já está muito mais do que naquela época. Né? E eu, assim, apesar de eu hoje eu tenho 30 anos de terapia floral, né? Naquela época, eu estava, vamos dizer assim, na metade da minha carreira. Eu já era professora, autorizada da sua mãe, da FES, de Bar. Eu tinha um instituto de terapia floral em Campinas, né? Mas eu nunca tinha atendido, né, ou lidado com o autismo dessa forma. Né? Então, o meu autista, que eu falo, né, que ele era o meu autista, ele era um autista clássico na época. As terminologias do autismo, elas vão mudando com o tempo também. Então, assim, como eu sou engenheira, eu já peço desculpas se tiver gente escutando, né, que seja do meio. Por quê? Porque na terapia floral, gente, a gente trabalha a pessoa, né? Então, assim, o nome da doença, esqueça, certo? Então, assim, e por isso que eu vejo os florais tão úteis para o público autista, porque na terapia floral nós trabalhamos a pessoa como um todo, né? Nós vamos buscar o comportamento, né? Os fatos, os traumas, né? Então, assim, não é uma doença, um rótulo de doença, que o autismo também não é uma doença, né? O povo fala uma condição, eu vejo como um fenômeno. Né? Dentro da minha visão técnica, eu vejo como um fenômeno. Um fenômeno que a gente tem que avaliar em termos expandidos, né? Maiores, para abarcar o todo, o coletivo. O que está acontecendo no mundo que as crianças estão nascendo dentro do transtorno do espectro do autismo, certo? Então, nós temos uma condição que é real, muitas crianças estão nascendo assim, mas nós temos que ir além do indivíduo. Nós não somos separados do todo. A Covid, ela está nos ensinando isso, né? Que nós não estamos separados do todo, nós somos um. Então, nós temos autismo aqui no Brasil, nós temos autismo em todo o mundo. Né? Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo em termos de todo, que nós estamos comprometendo, né? Vamos dizer assim, o software, porque nós temos um hardware, né? Que nem um computador, que o físico, Valdemar aí sabe muito bem, mas a gente tem um software, né? Que vai, né? Que é um programa, o que está comprometendo esse programa, né? Bom, então, voltando ao meu autista, eu não sabia nada. Eu não sabia nada de autismo naquela época. Né? Ele não tinha condições, tinha 24 anos. Para vocês terem ideia, desde que ele tinha entrado no autismo, ele não adoecia. Né? E uma das primeiras reações de vinda dele para esse mundo foi justamente quando ele teve febre e ele adoeceu. Então, assim, nós celebramos, a família celebrou, porque 24 anos, desde os 3 anos de idade, esse rapaz nunca tinha adoecido. Tá? Então, esta é uma das características, quando você fica tão ensimesmado que nada
né, pode te atingir ali, né? Então, o caso desse rapaz, gente, quem vinha era a mãe e a tia, que eu agradeço muito a confiança, né? Elas vinham para consulta, eu via de vez em quando, né? Me traziam ele para ver, um autista clássico. E foram 4 anos consecutivos, que eu sempre me pergunto, e ele me surpreendendo, né? Então, assim, foi uma coisa que, naquela época, essa família ela tinha condições financeiras e buscou todos os tratamentos disponíveis na época, né? Os comportamentos, as terapias comportamentais, etc. E tal. Não estou dizendo aqui que não são válidas, pelo amor de Deus. A terapia floral é uma prática complementar. Eu vejo os florais como catalisadores para o desenvolvimento maior, né? Não sei se as pessoas sabem o que é catalisador, é um termo da química, tá certo? E da fisiologia. Mas naquela época, a mãe já não fazia mais nada, né? E isso é uma condição que a gente, infelizmente, encontra muito, né? Porque o autista criança de hoje, ele vai ser o autista adulto, tá certo? E hoje, por exemplo, hoje eu tenho 2 netos autistas, né? Então, assim, naquela época eu não sabia o que era. Hoje eu tenho e tenho dentro de casa. Então, eu sei muito bem o que é ter, lidar com o autismo, ter uma criança autista e ter 2. Então, nós temos uma menina, né? Está ficando mocinha já, e o autismo nas meninas, hoje em dia, nós estamos vendo assim, com mais carinho e descobrindo mais coisas, né? Do autismo nas meninas. E também tenho umzinho de 8 anos, né? Meu autista querido também, né? Então, hoje eu sei o que é isso. Mas na época desse meu cliente, eu fui descobrindo, e assim, o autismo é uma caixa de surpresa, tá certo? E cada um responde de uma maneira, né? Cada um tem uma maneira de se expressar. Então, é bem individualizado o atendimento, não é, Rosana? É muito individualizado e, assim, o que a gente tem muito medo, né, dentro da comunidade do autismo é com charlatanismo, com promessas de curas milagrosas, tá certo? Porque, assim, existe todo um medo, e eu digo assim, um medo e um cuidado ao mesmo tempo, né? Porque quanto mais, né? Eu digo assim, quanto mais acelerada é a criança, gente, quanto mais acelerada, mais sensível essa criança é, certo? E quanto mais sensível for a criança, mais chance ela tem de desenvolver as hipersensibilidades, né? Então, que sejam as hipersensibilidades alimentares, as alergias, tá certo? Então, o floral, por ele não ter princípio químico ativo, né? Ele é um instrumento assim fantástico para lidar com os autistas, né? Então, voltando ao meu cliente e voltando a Rosemary também, né? O meu cliente, ele foi assim, minha graduação, minha pós-graduação em autismo, tá certo? Porque eu não conhecia o espectro, como que vinha? Elas vinham, me contavam sobre ele, e eu comecei a usar o pêndulo, que é um instrumento que a gente tem, né? Porque ele não vinha para consulta, então eu não sabia. E ali eu fui vendo, né? E descobrindo que, assim, gente, nós temos 2 hemisférios cerebrais, né?
quanto mais sensível, mais essa criança está dentro do hemisfério cerebral direito, certo? Então, são crianças que a gente tateia no desconhecido, certo? Porque nós somos uma sociedade acostumada a valorizar as funções de um único hemisfério cerebral, que é o hemisfério cerebral esquerdo, certo? Então, da razão, da lógica, né? Da razão, da lógica, de tudo que é mensurável, né? Da ciência cartesiana, né? 2 e 2 são 4. Para o autista, não. Por que você está dizendo que é 4? Porque eu estou vendo umas outras coisas aqui do seu lado. Tá certo? Então, a nossa lógica serve muito pouco para lidar com eles, né? Nós temos que entrar no mundo invisível do autismo. Nós temos que entrar na simbologia, né? Na compaixão, né? Então, assim, e isto é um aprendizado, que eu digo, que é um aprendizado do potencial humano, de exploração do potencial humano. Então, é difícil lidar com eles? É difícil. Nós vamos tatear, né, nas emoções, na intuição, na compaixão, no simbolismo, todas essas funções que nós negligenciamos por séculos, né? Então, eu queria dizer para as mães de autistas que devem estar me escutando que todos os meus netos tomam florais, todos, né? Todos os meus netos. Os autistas e não autistas, certo? Então, além de neto, ainda tem sobrinho neto que toma floral desde a barriga, né? Então, assim, e mesmo assim, não estou dizendo que o floral vai resolver tudo, não. Eles fazem terapia, eles fazem ABA, eles fazem fono, né? E tomam floral, certo? E tudo que a gente quer é que essas crianças cresçam e sejam autônomas, né? Que possam explorar esse potencial que elas têm, né? Que a gente não conhece. Então, o autismo, hoje, ele nos traz informações assim que a gente tem que pensar, né? Então, às vezes, assim, é comum você receber um abraço espontâneo na rua. O que aquela criança está vendo em você? Né? Uma criança que consegue ler consegue ler, eu digo, o alfabeto em várias línguas, né? Aos 6 anos, ninguém ensinou isso, certo? Então, o que eu sinto é que nós estamos precisando juntar todos os saberes, porque para poder lidar com essas novas gerações, porque o invisível para eles é real, certo? Porque quanto mais acelerado, mais sensível. É a sensibilidade auditiva, é a sensibilidade alimentar, né? Então, quando eu cheguei para a Rosemary, né, foi num congresso. E até a Josiane Roque estava aqui em casa, né? E eu falei, Josi, vamos. Né? Então, fomos e tentando conversar com as autoridades. E as autoridades de autismo, elas têm essa coisa da cautela muito grande. E, às vezes, é uma cautela tão grande que afasta das mães a possibilidade delas experimentarem pelo menos os florais, né? E chegou numa hora que não tinha quase ninguém, eu estava cansada de falar com todo mundo, dizer assim, olha, eu sou Rosana Souto,
eu sou terapeuta floral há trocentos anos, por favor, eu tive resultados maravilhosos, vamos tentar, né? E aí a Rose aceitou conversar comigo e ela se colocou para experimentar, né? E a sua filha Beatriz também, né? E por causa da Bea e devido à reação da Bea aos medicamentos, eu decidi usar os florais nas mãos, na palma das mãos. Então, nós entregamos os florais de uma forma assim, bem segura, né? A gente faz em álcool gel também, então é óbvio que álcool gel tem que ter cuidado para não passar no olho, não sei o que e tal, mas nós temos resultados mesmo com o álcool gel, certo? E hoje eu espero mais oportunidades de pesquisa, mais oportunidades de pesquisa, né? Então, assim, hoje, aqui no Brasil, a Ampara está sendo, eu digo assim, esse pioneirismo, né? Muitas mães ainda não aderiram, são cautelosas, têm medo, né, a respeito. Algumas não vivem sem, então agora mesmo na quarentena nós demos um jeito de ter uma farmácia parceira para continuar fornecendo esses florais gratuitamente para o povo da Ampara, né? E a partir dessa farmácia foi que eu tive a ideia de criar uma ação solidária, né? Para oferecer os florais para outras famílias, né? Porque como nós estamos em quarentena, eu precisava de alguém que preparasse os florais para os pais retirarem, né? E então fizemos a ação solidária, temos parceiros no estado de Santa Catarina, farmácias parceiras, né? E infelizmente nós ainda temos pouca procura em função do desconhecimento, né? Do desconhecimento do que são os florais, tá certo? Então, é necessário um trabalho ainda de muita educação, né? De união, porque como os florais já foram incluídos na política de práticas, né, integrativas do SUS, mesmo que eles ainda não tenham uma comprovação científica, acadêmica, o criador dos florais foi um médico, né? Um médico inglês. E os florais são utilizados hoje praticamente em todo o mundo, né? E aí, tio, eu queria ouvir um pouquinho você, Valdemar. Você está comentando, né, de não utilização na área médica, mas, na verdade, na área médica, já desde o início da história, dos primeiros, vamos dizer, antecedentes a médicos, assim, já os primeiros falavam dessa visão vitalista, vamos dizer assim, o corpo com uma energia vital. Tá? Aí foi a partir da época, quando você fala visão cartesiana, né? Quando na França já o René Descartes que veio com essa separação, que era muito conveniente também na época, porque a igreja queria ficar com a parte da alma visando lucros também, né? E estudar de maneira separada. Mas continuou a outra linha. Então, até hoje, a gente tem também na medicina grandes profissionais, estudos sendo feitos com essa visão que nós não somos apenas matéria. Então, não são todos os médicos que acham que só substância química ou só tratamento convencional é que vai levar uma pessoa à cura. Existe um número. Na USP existe um setor, né, que o Dr. Sérgio, por exemplo, encabeça isso daí com uma visão totalmente ampla como do ser. Inclusive, ampla, quando você falou de sensibilidade, agora, desculpe quem não tem essa visão mais espiritualizada, mais
A gente estava comentando, né, Tata? No caso do autismo, eu gosto de falar nas minhas aulas, quando a gente nasce aqui, a nossa parte de outras vidas, então, para quem for, tem que ser dessa linha, né, de pensamento que nós vivemos várias vezes. Quando a gente encarna aqui, eu gosto de dar uma analogia que a gente entra dentro de um submarino e a gente fica isolado da parte dos outros planos, tá? Então, a gente vai receber todas as informações, todas as nossas comunicações, tem que ser através do nosso sistema sensorial. A gente fica preso nessa matéria. Já os autistas, eles têm a capacidade de sair desse... Ele tem uma parte fora desse submarino. Ele tem um contato maior lá fora. Então, para ele, a sensibilidade é natural, porque a visão é mais completa. A gente acha que ele é mais limitado. Muito pelo contrário, nós que somos limitados. A gente tem que viver só do que a gente vê, ouve e sente. Só que o que a gente vê, ouve e sente é uma interpretação da realidade. Não é, pode não ser verdade, né? A gente está confiando nos nossos sistemas sensoriais, nos nossos receptores e o que nós aprendemos só nessa encarnação. Sendo que eles estão no acesso de tudo já. Ou seja, fazendo uma outra analogia, numa encarnação a gente é um pendrive limpo, que temos que aprender tudo. O que é o gosto de um chocolate, o que é um sabor, o que é a mãe, o que é a luz, o que é a cor de uma maçã. A gente aprende tudo. Eles estão com esse pendrive conectado no computador, eles conseguem acessar. Então, a sensibilidade é porque eles estão nos outros planos muito acima da gente. Na verdade, eu acho que eles enxergam a gente como coitadinhos, né? Porque nós somos presos e eles são livres e com essa sensibilidade total. Aliás, as crianças também que vem agora, que você comentou também, eu vejo pessoas fazendo comparação do tempo antigo. Puxa, eu era chamado de quatro olhos, eu era chamado de boca de lata quando tinha aparelho, e eu não sofri, hoje eles sofrem como sendo algo ruim. Não, muito pelo contrário. Eles são mais sensíveis, né, essa geração. Então, vem com algo fino, vamos dizer assim, espiritualmente falando, algo mais evoluído. Né? E eu creio que o autismo caia muito nisso, essa sensibilidade. O que a gente acha que é algo abaixo, não, nós estamos presos aqui. Então, com uma visão mais ampla do ser multidimensional eles que nós são somos. um aprendizado constante para a gente. Né? Se a gente pudesse aprender mais com eles. Né? Então, é óbvio que, eu digo assim, quando eu pego um caso de um autismo mais severo, né? É difícil, gente, é difícil, porque você tem que convidar uma pessoa a viver aqui na Terra, tá certo? Então, assim, o que você vai oferecer para essa criança que é mais retraída na interação social? Olha, vem para a Terra, sim, porque a Terra é legal, você vai conhecer um bando de gente, você vai fazer isso. Mas aqui acontecem essas coisas, a Terra ainda é muito primitiva, né? Então, assim, nós temos todo um aprendizado. Essa geração, gente, ela vem muito para nos ensinar. E, principalmente, a questão da empatia e o amor, né? Então, a gente não pode nunca esquecer. E, óbvio, que eles, como eu digo assim, quando nós aceleramos a matéria, né? Eu gostei muito da definição de Thalita e Luciana, né? De espiritualidade. O que é espiritualidade? É o contrário da materialidade. Né? Então, a gente uma coisa é matéria, outra coisa é espírito. Então, é o software, é o programa dentro do computador. Né? Então, nós temos um programa e nós somos o computador aqui. Né? Então, nós temos achar um equilíbrio. Né? Nós estamos... o autismo pode ter muitas causas, né? Óbvio que a genética vem aí apontando uma série de questões, pesquisas importantes na genética, mas aí tem a epigenética também, e tem essa coisa toda ambiental, que nós não sabemos, né? O coletivo. Então, assim, por si só,
o autismo ele é um aprendizado para a humanidade, certo? E assim, cabe a nós receber essas crianças e tentar ajudá-las a viver aqui da melhor forma, né? E serem aceitos, né? E terem um trabalho, crescerem de uma forma saudável, né? Porque muitas mães me pedem, eu não quero dar medicamento para o meu filho, né? Então, assim, a gente sabe que muitos medicamentos ajudam, né? Mas tem os efeitos colaterais também, né? Então, a gente sabe, né? As meninas começam a engordar mais, respiridona, né? Não sei o que e tal. O floral vem como uma opção. Não que o floral vai dar conta de tudo, gente, pelo amor de Deus, né? Rosana, Diga. sabe que eles estão perguntando assim, quando começa a trabalhar de uma maneira generalizada, quando começa a trabalhar com os florais, quais são os principais resultados que você sente? E ao mesmo tempo tem que trabalhar pai e mãe, os pais, porque eu acho que a maior dificuldade está em os pais lidarem com essas crianças, porque assim, pai e mãe, né, tem uma rotina de vida e você tem que dar uma atenção maior, né? Quando vem uma criança com autismo ou síndrome de Down, por exemplo, né? Você tem que ter uma atenção diferenciada. Sim, e eu digo assim, isso é sempre um contrato existencial em via dupla, tá certo? A criança escolheu os pais escolheram a criança. Pronto. Então, vamos lidar da melhor forma, né, com este contrato, tá certo? E assim, existe todo um envolvimento, né? Um envolvimento assim geral. E o floral, por exemplo, eu tenho crianças que reagem muito bem de início, tá certo? Então, às vezes eu recebo testemunhos de mães em 10 dias. Outro dia eu recebi o testemunho de uma mãe da Ampara usando os florais no álcool gel, e pela primeira vez foi uma mãe que me mandou testemunho relativo à seletividade alimentar, tá certo? Que o filho dela estava deixando de fazer vômitos e provando outros alimentos, assim, gente, em 10 dias. Mas isto não é igual para todo mundo. Em termos florais, é hiper importante a gente ter uma seleção individualizada, tá certo? Para que a gente possa rastrear o efeito. Porque para algumas crianças, esse resultado pode ser assim, rapidinho. Nossa, eu dei e achei que ela já dormiu melhor. Não, mas aí era muito cedo, tá? No outro dia, a menininha que não dormia, dormiu melhor, tá? É o mesmo floral? Não, eu tenho crianças que nem estão dentro do espectro, mas que têm dificuldade de dormir. E você dá floral, você ajusta a fórmula, quer dizer, então, uma coisa, gente, é que eu digo assim, a cura vem de dentro, tá certo? No floral, quando nós falamos em terapia floral, nós estamos, é como se você estivesse entregando uma bandeja para alguém selecionar, tá certo? Então, assim, se essa criança achar que não quer, ela não vai vir, tá certo? Então, da mesma forma, as resistências. Existe sempre o padrão duplo, né? Então, às vezes, por exemplo, é comum, né? Esse contrato, às vezes, ele fica muito apertado entre mãe e filho, né? E às vezes é até difícil você trazer essa mãe para a terapia floral, porque às vezes, por mais que seja uma mãe amantíssima, ela acha, não vai adiantar, ele não vai, não, é melhor assim, tá certo? Por quê? Porque já há uma ligação muito forte, simbiótica, entre essa mãe e esse filho, tá certo? Então, e todo o ambiente da casa. Eu fazendo uma estatística com os florais de Saint-Germain, né?
uma das fórmulas, porque nós temos fórmulas gerais, nós temos as essências individuais, né? Que muitas, hoje eu já consigo rastrear dentre as questões do espectro autista, né? Então, interação social, fala, eu digo assim, tem os meus autistas fujões, que são aqueles que a gente tem que ter muito cuidado, né? com porta e tal. Então, nós temos uma série de essências individuais que tem muito a ver com as crianças dentro do espectro. Crianças que estão fora do espectro também tomam, né? Então, porque no floral não existe isso. Isso aqui é só para quem é autista. Não existe isso, tá certo? Mas nós temos fórmulas compostas que são fórmulas, vamos dizer assim, emergenciais, tá? Uma das fórmulas compostas que mais saem dos autistas é a fórmula de proteção dos florais de Saint-Germain, tá certo? Ela é a que sai mais. Por quê? Porque ela vai proteger essa criança ou esse autista do ambiente externo. Então, é comum, às vezes acontece alguma coisa no ônibus que traz da escola. A criança chega em casa diferente do que saiu. Aconteceu alguma coisa, mas aconteceu dessa criança absorver aquilo, certo? Então, por exemplo, nos florais de Saint-Germain, a fórmula de proteção é a que sai mais. E aí, por exemplo, às vezes nós temos resistências ao processo terapêutico em função do ambiente, tá? Da influência do ambiente. E aí, o que eu faço? Eu peço para a mãe usar em casa spray, tá certo? No quarto da criança, na sala, onde todos estão, tá certo? Às vezes é um familiar que não está muito bem, né? Então, essa criança com essa sensibilidade sensorial maior, ela vai captar tudo, né? Então, não existe, eu digo assim, seja autista ou não, todo o processo terapêutico, ele está sujeito a altos e baixos, certo? Ninguém muda quem não quer ser mudado. E, mais uma vez, a gente tem que, eu digo assim, convidar esta criança, que é hipersensível, a estar num ambiente, às vezes, difícil, num ambiente que pode ter escassez de alimentos, né? Então, assim, nós temos que entender este ser que habita aquele corpo, né? Aquela pessoa que está ali dentro. Então, não tem fórmula de bolo eu digo assim, para tratar ninguém, porque cada um é um. E, no caso dos autistas, nós temos uma sensibilidade a mais. Nem só nos autistas. Outro dia, minha filha do meio me ligou desesperada: mãe, estou precisando de um floral para o fulano. 2 aninhos e pouquinho. O que está acontecendo? Quando começou a quarentena e tudo. Não, mãe, ele acorda de noite chorando, fica na cama chorando, conversando com os bichinhos e chora aquele choro sentido e depois dorme. Aí eu selecionei florais para ele, usando o pêndulo, e vieram algumas essências, gente, de contaminação da mídia, certo? De contaminação na mídia. Este meu netinho não está dentro do espectro, pelo menos a gente não tem indícios ainda, tá certo? Mas são as crianças de agora, né? Então, tudo influencia. Nós não temos como dizer, vai reagir assim, tá? Não é uma caixa de bolo. Você dá o floral e espera, certo? Você dá e fica esperando. E ainda tem mais. Floral não é assim, eu dei uma vez, agora não dou mais. Não, tá? A rotina de uma família de autistas, gente, é uma rotina que ela é uma rotina intensa, né?
tem as terapias, tem que, às vezes, muitas vezes, aplicar em casa, fazer comida, levar para a escola, levar para a terapia. Quer dizer, então, o floral não é, você não vai tomar uma vez e vai estar pronto. Não, agora não preciso mais tomar hoje, não preciso mais tomar o floral, não. O floral é água mole, em pedra dura, tanto bate até que cura. Então, às vezes, encaixar isso dentro de uma rotina da família é difícil. E muitas mães desistem por isso, tá certo? Porque não é assim, isso aqui vai curar meu filho para onde? Todo mundo quer, né? Mas o autismo não é assim, né? É um processo, como todo desenvolvimento terapêutico, como todo trabalho terapêutico, é um processo que a gente vai ter, às vezes, eu digo assim, um movimento ascendente, aí você tem o patamar. Então, às vezes, algumas mães dizem assim, o floral não está fazendo nada. Tá. O floral não está fazendo nada porque não deu tempo. Certo? Porque, às vezes, você tem aquele... nossa, já estou notando diferença. Você começa a ter uma reação boa, já estou notando diferença. Agora parou, parece que não está fazendo nada. Gente, nós estamos... Tanto os autistas quanto os florais, eles trabalham dentro de outro paradigma. Tá certo? Não adianta a gente querer, vamos dizer assim, que a pessoa reaja no nosso tempo. Não, cada um é um. Cada um tem o seu tempo. Tá? Não sei se respondi, Thalita. Não, respondeu. Porque o Juliano, ele tinha até perguntado, fala mais sobre os florais, assim, quais são os florais, se existe uma fórmula. Mas realmente é individualizado, porque cada um vai trazer uma necessidade, né? Às vezes agitação, às vezes aquele que é muito fechado e precisa socializar, a falta de sono. Então, o terapeuta, ele vai perceber o que está acontecendo com aquela criança, com aquele contexto familiar. Quem é que cuida mais dessa criança? São os pais ou fica com o cuidador? Vai para a escolinha, que às vezes fica o dia inteiro, né? Tem escolas especiais. Então, assim, é um contexto que tem que ser avaliado. A Rosana, ela me passou uns gráficos, né? Dos florais de Saint-Germain que mais saem para os autistas, dos florais de Saint-Germain que mais saem para os pais, né? Então, existem esses gráficos porque ela faz esse levantamento, mas isso não é uma fórmula, né? Cada caso é um caso, né? Mas tem os principais que trabalham, né? Aqui, nos chakras superiores, frontais, que trabalham mental. Aliás, Valdemar, você quer falar um pouquinho sobre essa questão da pineal? Tem uma conexão? Total. Bom, primeiro que a gente recebe todas as informações, a gente está falando já de uma pessoa que tem essa sensibilidade, a gente recebe sempre pela pineal. Outra qualidade, outra característica da pineal que ela produz o que? Melatonina. Melatonina, ela é indutora do sono, quer dizer, aqueles casos, né, que estão controlando, equilibrando o chakra coronário, indutora do sono. Outra, ela é ansiolítica. Isso daí que eu estou falando são estudos científicos falando da melatonina. E nós estamos agora acoplando isso ao floral, você equilibrando, né? Que a Thalita falou, a parte de chakra coronário, você equilibraria, consequentemente, a glândula pineal, a produção se estabeleceria e ela tem indutora do sono, sedativa, analgésica e antiepileptogênica. Sabe, de causar... as crises de epilepsia, que 1/3 das crianças, né, com autismo apresentam, podem ser reduzidos com a melatonina. Isso estudos físicos, né? Mas como a gente equilibra e vai ter a nossa produção endógena, ou seja, do nosso próprio corpo, então poderia resultar no equilíbrio nessas 4 qualidades que eu falei, né? Mas aí hoje a melatonina está sendo muito utilizada, né? Externamente, né? Justamente, e assim, cada vez mais cedo, né? A melatonina
sintética, né? Então, Ela está sendo usada assim e muito direto. boa. Porém, nada melhor do que a nossa com a nossa assinatura vibracional, né? A endógena seria a produção equilibrada dela, seria bem melhor do que que a outra. Mas, claro, quando não se tem, melatonina é um tratamento maravilhoso. Ela, inclusive, tem trabalhos feitos que ela, por ser um potente antioxidante, ela teria uma proteção no DNA, tanto mitocondrial quanto do nosso núcleo. Quer dizer, uma proteção seriam mutações a menos, ou facilidade da epigenética poder, né? O ambiente equilibrado, essas terapias, né? Todas as complementares também entrarem em ação. Então, acho que o equilíbrio do coronário, assim, no caso do tratamento do autismo, sempre é muito Mas aí é importante. o coronário e a pineal? Não, equilibrando a Todos os região, chakras, tá? relacionado. O abricó, Valdemar, porque o abricó ele é praticamente a essência assim que mais que está muito presente, que mais sai. Assim, Então, é muito raro uma criança não receber o abricó, né? Mas eu digo assim, não é só ele, não é receita de bolo, não é só isso, tá certo? O que você sugere, né? O porquê do abricó? O que você me diz assim, então, dessa essência? Então, o abricó é exatamente a essência que trabalha todas as questões degenerativas, assim, não é que não estamos falando na parte física, mas nós estamos falando de neurônios, porque a assinatura da flor é muito parecida com um neurônio, mas aí tem a questão da sua inspiração dos astrócitos. Então, você quer falar sobre isso? Não, eu queria só falar porque podem ter pessoas que não sejam terapeutas, mães, por exemplo, que estão vendo. No caso do floral, por isso também ser muito individual. O que a gente faz é bem diferente do que é a alopatia, que tem um remédio para curar o físico. O que a gente faz, a gente equilibra o nosso ser multidimensional para que a consciência salutogênica entre em ação. E aí sim, informações da nossa alma que tem o conhecimento de recuperar, de equilibrar, coordenar, cicatrizar, ela entra em ação. Então não é o floral que vai, por isso que existe o individual, não é o floral em si que vai atuar na pineal fazendo isso como o alopático, e sim vai equilibrar a região para nosso corpo curar. Não é o floral que está curando, nem o terapeuta, nem nada. A gente está equilibrando para que a pessoa se cure. Isso é um paradigma de cura, né, Valdemar, que eu digo assim, que o Dr. Bach trouxe, né? E o Dr. Bach foi médico, cirurgião, homeopata, não sei o quê, que nós ainda vamos levar um tempo para assimilar, né? Porque, assim, dentre as práticas integrativas, nós procuramos estimular a reação individual, né? De dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Por isso a né? resposta individual. Essa resposta, como você fala tão lindo, essa resposta salutogênica. Cortando um pouquinho, a Ângela está perguntando como que você indica o uso dos florais no álcool gel nas mãos? Como que é isso? Como é feita essa diluição? Olha, hoje nós usamos um álcool gel com hidratante, né? E assim, direto no álcool gel, direto. Pinga o floral no álcool gel, passa na mãozinha, né? As minhas mães sabem, as minhas crianças sabem, pinga um pouquinho e passa, né? Tem crianças, tem jovens que preferem as gotinhas, então você faz com alcoolatura reduzida. Mas, quando eu fui para Ampara, eu procurei ser muito cautelosa, né, em termos assim, a criança faz uso de medicamento, tem como que é a seletividade alimentar, ou tem uma sensibilidade alérgica, etc. e tal.
Então, eu não quis colocar nada que fosse interno, tá certo? Por isso que eu passei a administrar no álcool gel normal. Tanto é que antes de eu ir para a Inglaterra agora, meu último dia, eu preparei as bisnaguinhas das crianças todas em álcool gel, não sei o quê. E eu ia embarcar no dia seguinte. Eu falei, Rose, estou indo aí deixar uma sacola. A Rosemary me esperou do lado de fora da Amparo, deixei a sacola, entreguei. E aí fui para a Inglaterra e explodiu essa coisa da Covid. E as minhas crianças estavam todas com bisnaguinhas de álcool gel. Essa foi a maior bênção, tá certo? Então, álcool gel sumiu. E as crianças que estavam fazendo uso dos florais tinham o floralzinho delas em álcool gel. E eu recebi esse testemunho desta mãe em função desta última leva. Tá? Ela falou, não, porque a Rose me deu quarta-feira. Não, quarta-feira, não sei o que, antes da Amparo fechar. Eu falei, meu Deus do céu, para a seletividade alimentar. Tá certo? Então, é óbvio que isto ainda não é uma medida que está, vamos dizer assim, espalhada, né? Assim, nas farmácias. As farmácias, acho que não estão manipulando, fazendo, preparando assim, não existe isso ainda. Isto foi uma medida assim, de precaução, assim que eu tive, incluída. E hoje, na ação solidária, né, porque hoje nós lançamos a ação solidária para ajudar essas mães na quarentena. Então, nós temos um time de terapeutas, né, e as farmácias parceiras, foi tão lindo, gente, que as farmacêuticas estão desenvolvendo um álcool gel especial, com hidratante direitinho, água mineral, para fazer as bisnaguinhas para as crianças. Tá? Mais alguma coisa? Como estamos? Deixa eu ver. Não, estamos bem. Sabe quem está aqui? A Eliane Locks. A Eliane Locks. Então... Ela está aí assistindo? Tá, então. A Eliane Locks, ela é uma grande pesquisadora, inspirada pela Rosana. Ela fez um trabalho bem bacana numa escola com 800 alunos, né? Fantástico. Ela fez um trabalho assim muito bacana e foi por spray. Ela seguiu as orientações e o livro dela, a gente está para sair também pelos Florais de Saint-Germain, mas foi muito interessante porque ela trocou figurinhas assim com a Rosana, viu, né, e implementou lá na escola. Eliane, deixa eu ver, você tá por aí? Dá um oi aqui embaixo, ó, beijão. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ver se ela fala. Fantástica. A experiência da Eliane lá no Sul, fantástica, gente. Eu tive a oportunidade de ler já, né? E tudo. E a Eliane fez com duplo cego. Então, ela é uma pesquisadora. Deixa ela falar um pouquinho. Eliane, aproveita. Você não sabe se ela está de pijama? Ai, é verdade. Não estou de pijama. Que linda! Até botei um lencinho, ó. Desculpa, Eliane. Ai, tudo bom com vocês? Ai, que saudade. Tudo bom, Rosana? Valdemar, Thalita. Ai, que saudade, né? De estar perto, de estar junto, que a gente não se vê faz tempo. Nossa. É verdade. Então, você fez um trabalho numa escola também, né? Bem grande. A Rosana, a grande inspiradora, né? A nossa grande inspiradora nessa área. E aí, esse meu jeito aí, né? Que nem a Rosana, de querer ver se é isso mesmo, de querer ter uma estatística, de querer ter uma comprovação. Então, a gente fez isso, né? Na realidade, não foi uma, foram 3 escolas, né, Thalita? Foram 3. Quando eu comecei, já saí com 3 escolas e aconteceu depois daquele nosso encontro lá no Rio de Janeiro. Acho que foi 2018, né? Não, minto, 2017, né? Porque foi em 2017 que eu comecei tudo isso.
E então, assim, a ideia foi realmente verificar se a gente tinha resultados efetivos, né, com o uso dos sprays em sala de aula, via comprovação científica. Aí, batendo papo com a Camila disse, vamos lá, faz um duplo cego, vamos ver se realmente funciona. E a gente seguiu, então, a risca, né, direitinho o duplo cego. Nem eu sabia qual era a turma, então eu peguei uma aluna minha para montar os sprays, nem eu sabia, então, qual era, quais a turma, na realidade, que estava recebendo, né, o floral, e as outras duas, então, uma não estava recebendo nada e a outra estava recebendo só o placebo. E a nossa surpresa, assim, ó, ao final de 6 meses foi incrível, né? Porque realmente, assim, ó, a turma, a gente abriu os envelopes no final do ano, todo mundo junto, tá? Numa reunião que teve na escola, e a turma que teve um índice de 80% de aprovação. Gente, era uma escola de ensino médio, situações bem desafiadoras, como vocês sabem, na escola, e a gente fez com 3 turmas, a gente conseguiu fazer com 3 turmas bem similares, né? O índice de aprovação foi 80%, reduziu a 0 a entrada em sala de aula drogado. Não que eles pararam de usar drogas, mas eles entravam em sala de aula drogados. Ou substâncias, ou álcool, né? Enfim. Então, assim, ó, foi realmente incrível. E aí, a partir desse resultado, né, desse duplo cego aí, o que a gente fez? A gente, então, começou a trazer para todos os professores, em reuniões, em palestras, que eu ia dar uns 60 quilômetros daqui, de onde eu estou, é uma cidade longe, né? E ia para lá, fazia as reuniões, e a partir do convencimento, né, mostrando os resultados que a gente obteve, porque eles não sabiam, assim, justamente para não interferir na questão da pesquisa, né? A gente conseguiu, então, implantar na escola toda. A gente teve reunião com os pais, tá em ata a aprovação dos pais, e a gente está com isso, né, desde 2000. Então, a pesquisa foi em 2017, 2018, 2019, e agora 2020 que, né, mas a gente continua com os florais e agora todos eles utilizando, inclusive professores fazendo tratamento individual. Foi muito legal eu usar o GDV para convencer os professores, Valdemar, porque sabe o que eu fiz? Eu não sei se é feio ou não, né? Mas eu vou contar o que eu fiz. Eu falei assim, ó, seguinte, eu necessito da colaboração de vocês. E eu tenho um equipamento que ele mostra que existe o campo de energia. Então, se vocês toparem, eu trago o equipamento aqui e faço foto de todo mundo. E eu fiz. De todos os professores, 59 professores, mais 20 funcionários. E aí a escola inteira aderiu. Eu não sei se é feio ou não, mas foi muito... Porque muita gente quer ver para querer, ver o campo de energia, né? Foi bem legal, assim. Então, assim... Nossa, parabéns, Eliane. Ai, que tudo! Obrigada tudo, por compartilhar um pouco do teu trabalho, porque assim, é interessante ver. Estou louca para ver, porque a gente tem que consolidar o uso dos florais na educação, né? Quanto mais pessoas se beneficiando, melhor, para a gente poder introduzir esse jeito sutil de cuidar do outro, né? E ajudar a educação, porque eu digo assim, o floral sozinho, ele não vai ajudar, mas vai fazer tudo, né? Mas, assim, são os valores humanos, é a harmonia, né? A inclusão, né? Então, assim, nós podemos auxiliar a educação numa transição para uma educação mais humanizada, né? Então, é muito legal, fico muito feliz de ouvir isso tudo. E eu fico feliz de tu teres escrito aí o prefácio do livro, né? Pois é.
Estamos aguardando, estamos aguardando. Estamos aguardando, agora não depende mais de nós, Rosana. Agora, desculpa, tô É. atrasada. Tá bom, tá. Ai. Beijo, Eliane. Beijo, tá? Obrigada pela participação. Agradeço as meninas também, que eu sei que tem um bando de junto com você, né? Então, as nossas queridas daí, né? As outras também. Então, tem vários. Tem vários aí juntos, né? Sim. Muito bom, né? Beijo, então, tá? Obrigada por essa oportunidade. Beijo. Mas é bom a gente sentir, né? Perceber, para ver os frutos, né, Rosana? Como a terapia floral ela pode ir, né? Para a educação, a gente entrar em várias áreas. Às vezes o terapeuta floral fica preso ali no consultório, mas você pode dar uma assessoria a uma escola, né? Os pais verem quantos ganhos. Por isso que é importante realmente essas publicações, para ver os resultados dos ganhos, né? Às vezes tem muita fofoca, muito bullying, falta de atenção. São todas questões que a terapia floral pode mudar ou trazer outros patamares para a escola. Todo mundo ganha, né? E é impressionante o relato dos professores, né, Rosana? Nossa, é fantástico. E assim, uma das essências que, por exemplo, no trabalho da Escola Terra Firme, eu compus, a partir do que as orientadoras pedagógicas me falaram, né? Eu compus uma fórmula geral e fui adequando essa fórmula geral às necessidades de cada turma. Então, tinha turma que as meninas eram apáticas, tinha turma que eram mais agitadas, etc. Então, fui fazendo. Mas, por exemplo, o floral helicônia dos florais de Saint-Germain, eu digo que ele é o floral da inclusão social, tá certo? Porque a helicônia, ela trabalha os verdadeiros valores humanos, né? Então, a Thalita falou uma coisa muito interessante, que são as panelinhas, né? Porque você no ambiente escolar, você tem os grupinhos, e aqueles grupinhos começam a desenvolver uma animosidade, que isso, às vezes, em sala de aula, isso dificulta muito o fluir das aulas, né? Então, a helicônia, gente, ela é para ser usada na escola toda, certo? Porque é assim, ela vai trabalhar o valor verdadeiro, não é se você está com tênis X, Y, Z, tá certo? E você, o outro não pode, não, é o ser humano. E no autismo também, essa tem sido uma essência muito importante, né? Em função de todo o preconceito, né, gente? Mãe de autista é uma guerreira, né? Então, quando eu vou, não para, né? Assim, mesmo que seja rápido, você escuta as conversas, é problema no ônibus. Então, cada conquista, né, do autista é uma vitória, né? Vitória em bancos especiais, em filas, em prioridade, né? E, então, a helicônia é esse grande floral que vai, né, harmonizar as pessoas com os verdadeiros valores, tá certo? Então, eu não sei, Thalita, as pessoas sempre me perguntam aonde compram, né, o livro. E eu digo assim, isso é uma publicação dos Florais de Saint-Germain, né, que deve ser encomendada nos distribuidores dos Florais de Saint-Germain. Né? Nos representantes dos Florais de Saint-Germain. Então, eu vou colocar aqui o site dos Florais de Saint-Germain, que vocês podem entrar lá e ver assim aonde comprar as essências estoque. Lá são os representantes que vendem os livros. Tá? A Patrícia Medea tá aí, ela postou, mas tem vários pontos de venda que vocês conseguem comprar o livro, tá? Então, e a Rosana, ela especifica com profundidade as essências que ela usa nesse trabalho, muito bacana, né? Um trabalho assim bem profundo. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Patrícia Guimarães está perguntando se o uso em spray de ambiente tem a mesma eficácia do uso em álcool gel ou oral. Qual que é as três? Ela falou que já está respondido. Tá.
Uma pergunta para o doutor. Esse álcool todo que usa na mão, o fígado absorve ou tem que fazer um controle de qualidade, de Não, a quantidade? quantidade passa da pele para ele é muito pequena. Nosso corpo, às vezes, produz uma quantidade até maior do que essa. É muito pouco o tópico, a não ser, né? Axila, sim, mas passado nas mãos, como é usado no tratamento, não chega a ter quantidade, seria traços para o fígado. E assim, as minhas mães antigamente não podiam besuntar a mão toda, não. Era um pinguinho na palma da mão, tá certo? O equivalente a 4 gotas, 5 gotas no máximo, e ensina para a criança esfregar. Agora, com a Covid, é que as pessoas têm usado e abusado. Mas então, o tempo de absorção para passar para as camadas, né, da pele, ele já volatilizou. Então, assim, a quantidade é muito, muito pequena. Então, gente, mas o álcool gel a gente está falando porque a gente está aqui no momento de quarentena, é mais fácil. Mas, por exemplo, pode ser um creme base, tá? Pode ser um hidratante, não é só álcool gel. Tem vários carreadores que você pode utilizar. Além do oral, o spray, uma aguinha. Você pode fazer um spray com menos álcool, sprayar na mão também, né? Então, não precisa... Água do banho para os bebês, tá certo? Olhinho de massagem nos bebês, né? Bom, gente, no livro eu explico um bando de coisa de como usar também, tá? Rosemary Benites agradecendo. Eu digo para a Rose, assim, que ela não sabe o passo que ela deu de abrir as portas da Ampara, né? Porque muitas mães, Michele França, braço direito da Rose, né? E Rosemary, que são grandes entusiastas, né? Eu digo assim, isto é um passo para o futuro, isso é um passo para o mundo, porque a Ampara está dando um passo pioneiro, né? Em permitir, em trazer esses instrumentos, trazer as essências florais, que são produtos tão inovadores, produtos gentis, né? Eu digo assim, sem efeitos colaterais. Da mesma forma como nós estamos tateando no autismo ainda, nós também, eu não tenho todas as respostas do uso dos florais no autismo. Eu acho assim que nós precisamos, o autismo é uma condição, um fenômeno que nós temos que ter humildade. Humildade com relação ao nosso saber, né? Porque, como o Valdemar falou, essas crianças vêm com sensibilidades diferentes do que a gente estava acostumado, né? E não existe certo e errado. E nós não temos que colocar essas crianças como a gente gostaria, no nosso modelo, como que elas fossem. Não, tá certo? Então, assim, são grandes aprendizados. E eu agradeço muito a Rose, né, por permitir, né, que as essências florais possam beneficiar mais mães, né? Então, tem várias mães que hoje... Eu tenho a Aline, que é uma ex-aluna da Gisele Borges, que está também já atuando na Ampara com as mães, né? Então, a Aline Arbois. Nós estamos, então, com essa ação solidária aqui em Curitiba, com várias terapeutas, sob minha supervisão. Eu continuo fazendo os atendimentos da Ampara, a Aline, as mães, eu, as crianças, e ação solidária, estamos juntos, as terapeutas atendendo. Eu tenho curso online, tenho curso na plataforma da Blossom. Os pais que não conhecem ainda, se quiserem se inscrever, né, procurem na Blossom Edu, Educação, o curso sobre autismo, e estamos aqui para ajudar. As essências florais, elas estão alinhadas com um novo tempo, assim como as crianças autistas também, né? Meus netos, todos os netinhos, sobrinho, neto, todo mundo de nova geração, Deus Pai. E eu digo assim, a gente precisa ter um instrumento sutil, tão sutil quanto eles,
para poder ajudá-los a estar aqui nessa densidade do planeta, né? Então, agradeço muito, agradeço a Eliane, Lopes também. A Eliane falou que ela também deixava floral no sabonete líquido dos professores na base neutra. E um beijo para Amanda, da Farmácia Parenza, que está nos assistindo, que faz parte do teu projeto lá no TEA. Sim. Está aqui assistindo, um beijo, olha, parabéns pela iniciativa. Gente, bonitinhas, né? Gente, muito bom esse bate-papo. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Só a Jaqueline que perguntou se pode colocar floral no leite, se o café atrapalha, mas pode pôr no leite, pôr no suco. Eu falo, os cursos de florais tem muito mais mulher que homem, né, Valdemar? Às vezes isso é enorme. Às vezes tem assim. Eu nunca tenho fila no banheiro. Nunca tenho. Aí gente, o que tem de mulher que põe floral escondido no suco do marido, eu vou falar. Então pode pôr no suco, pode pôr no leite, mas gente, conversem com os maridos. Pois é. Ele era cético, mas eu não dava floral escondido para ele, não. Nunca foi? Não. Não foi assim que eu me converti? Não foi assim que você se converteu. Mas é isso. E lembrando só, gente, que o floral, o estoque, ele é álcool ali, né? As gotinhas. Então, no leite, a gente não, se a criança não mama logo, se não toma tudo logo, a gente tem que ter cuidado só para não azedar depois, tá certo? Então, assim, é preocupação de mãe mesmo, né? Mãe, vó e tal, assim, para não... Mas o próprio Dr. Barnett, todo pesquisador floral, recomenda. É no suco, é no leite, é aonde der, gente. Só não dá para deixar de tomar, tá certo? Então, assim, é uma coisa que as mães que mais me relatam sucesso, gente, são as mães, assim, reprodutíveis, tá certo? Perseverantes, determinadas, aquela mãe que não desiste nunca, porque mãe de autista é assim, é mãe que não desiste nunca, né? Mas tem umas que, assim, são exemplares na questão da administração dos florais, tá certo? Então, eu agradeço muito, na Ampara tem várias, né? Eu tenho também, dentro do projeto Jardim Azul, uma mãe assim que é muito reprodutível, né? E assim, o filho faz muitas outras abordagens também, mas o floral está sempre presente. Então, chega na hora, ela me manda, a gente está precisando mudar, então vamos lá, tá? E eu agradeço muito, então, a todo mundo aqui, né? Agradeço muito, fico à disposição, né? E agradeço a vocês dois. Sim, gente, muito bom apresentar. É que tem pessoas que não sabem, mas toda sexta-feira à tarde a gente faz um webinar dos florais. A gente tem feito, eu e o Valdemar, né? A gente fez esse em especial com a Rosana, porque surgiu aí um momento livre na agenda dela. Então, Rosana, vamos fazer sábado. Mas a gente sempre tem feito. Então, esses webinars ficam gravados no YouTube, tá? A gente tem um canal no YouTube, Florais de Saint-Germain. Então, a gente coloca os webinars lá, tem várias dicas no canal. Então, a gente está sempre assim disponibilizando algumas informações que eu acho que são bem interessantes. E, assim, escutar a Rosana sempre é um grande prazer, é um deleite, viu, Rosana? Quero mais, quero mais. Mas muito obrigada. Façamos mais. Gente, muito obrigada a vocês, obrigada a todos, obrigada à equipe da Ação Solidária, todo mundo que está junto, as mães da Ampara, a Rosemary, todo mundo. Força! Vamos lá. Vamos lá, seguimos. Um beijo, boa noite, bom fim de semana. Dia das Mães, amanhã, felicidade. Feliz Dia das Mães. Né? Então, beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.